Olá, povão, tudo bem? Todo mundo que me acompanha aqui ou no Instagram sabe que, eventualmente, eu faço publicações fazendo a afirmação de que a psicanálise é uma pseudociência e as pessoas me mandam muito nos comentários ou no direct. Tipo assim, o Christian Dunker já explicou isso, me manda o link do Dunker, né? Que é um professor da USP, um professor de psicanálise, que tem um canal aqui na internet. Ele tem um vídeo antigo sobre esse tema, sobre pseudociência e psicanálise, e agora ele fez um novo, né, mais extenso, por ocasião do livro Que Bobagem, da Pasternak e do Orsi. Eu vou colocar aqui embaixo o vídeo dele, tá? Não vou passar aqui por conta de conflitos de direitos autorais, mas vou utilizar como base aqui para eu discutir com vocês o vídeo mais recente, porque representa a visão mais contemporânea do que ele está discutindo, tá? E não é contexto nem no direct, nem no comentário de você ficar explicando. Então, eu vou fazer um vídeo que eu faço um comentário aqui sobre as afirmações que ele fez e para tentar exprimir o meu ponto de vista, ou o ponto de vista dessa corrente mais cética, né, em relação à ciência, pseudociência, psicanálise e tudo isso. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. A primeira coisa que eu quero discutir é isso aqui, essas coisas que eu acabei de falar aqui. Uma coisa que aparece no discurso do professor Dunker nesse vídeo várias vezes é um tipo de levantamento de uma sutil acusação ad hominem, a pessoa. Então, por exemplo, o Carlos Orsi, que é coautor do livro Que Bobagem, ele fala, ele é o cara da literatura, o cara da ficção, né? Mas ele não fala exatamente que por isso ele não pode falar, mas ele faz vários apontamentos assim, o Hanson, a mesma coisa, porque ele é médico, porque ele é não sei o quê. Então, em ciência, não importa quem fala, não importa. Como a gente aqui no YouTube estabelece uma relação pessoal, a gente se apresenta para as pessoas entenderem qual é a história daquela pessoa. Mas, de fato, para aquilo que você está falando é irrelevante. Só o que é relevante é em que medida que o que é falado corresponde às evidências disponíveis. Eu criei esse canal e o outro canal que eu tenho, o Luna Aba, muito com a inspiração do Pirula. E eu sempre fui um grande admirador do trabalho dele, mas eu confesso que o momento que ele mais produziu minha admiração é quando ele estava explicando, num podcast, não lembro qual exatamente, acho que foi lá com o Sacani, que a primeira decisão que ele tinha em relação ao canal era não dizer quem ele era não dar nenhuma apresentação. Depois ele acabou sendo convencido a dar esse background por conta dessa relação pessoal, mas ele ia dizer, isso é irrelevante, não tem nenhuma relevância. Então vamos imaginar aqui a situação hipotética, tá bom? A situação em que eu tenho duas pessoas fazendo afirmações opostas. Uma é a faxineira de uma instituição, e ela diz, olha, a Terra é redonda. E a outra, que é um professor de geografia dessa universidade, com 8 doutorados, e ele diz, não, a Terra é plana. Um deles está falando a verdade, ou uma maior verdade, mais verdade, né? Isso é um debate epistemológico, depois eu posso apontar ele um pouco aqui. E o outro está falando uma coisa que é errada. E isso, como é que eu julgo quem é que está falando certo ou errado? Olhando para as evidências científicas disponíveis sobre a forma da Terra. A forma da Terra não é plana. Daí que este indivíduo, ainda que ele tenha doutorado, ainda que ele tenha em geografia vários doutorados, que ele seja geógrafo, ele está errado. A outra pessoa, que é a faxineira, que eventualmente não tem nenhuma formação, ela está certa. Então, em ciência, quem fala é irrelevante. Não tem relevância. Né? É indiferente. Só o que importa é se aquilo que é dito corresponde às evidências disponíveis. Né? E aí, num certo momento, por exemplo, quando o Dunker está discutindo um artigo sobre o caráter pseudocientífico da psicanálise, é uma lista multicritério, está até aqui, mas depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre esse artigo. E aí tem lá a crença nas autoridades. E ele diz que todo mundo que é da ciência crê em autoridade. Não, isso é o mesmo debate. Né? A autoridade não tem nenhuma relevância. Não é que a gente crê pouco, crê menos, não tem nenhuma relevância. Claro, pode ser que alguém manifeste esse tipo de comportamento. Mas isto não é o que é ciência. Ainda que essa pessoa possa ter outros méritos, essa atitude é pseudocientífica. Então veja, o que eu quero dizer é, você encontrar no meio científico um certo comportamento, não quer dizer que aquele comportamento seja ciência. A gente precisa ter claro qual é o conceito, qual é a noção de ciência que a gente está utilizando. Então, eu dizer que alguma coisa é verdade porque alguém falou, isso é um comportamento pseudocientífico. Pode vir do Einstein.
Pode vir, que Einstein é uma figura científica importante para nós. É uma pessoa sensacional. Mas veja, é bom que eu lembrei, não está nem roteirizado, assim, mas eu vou falar. O Einstein, por exemplo, ele disse que era errada a ideia, que o erro que ele tinha cometido é que o universo expande. Ele disse que estava errada essa ideia. E ele está errado. Ele estava errado, né? Depois o Hubble demonstrou isso. Ele estava errado, sim, o universo se expande. Está em expansão. Né? Mas é o Einstein que falou. E daí? Essa é a grande questão. E daí? Essa é a pergunta de ouro de qualquer pessoa que está interessada em ciência. O Einstein, por exemplo, ele falou em termos teóricos, né? Ele falou de ondas gravitacionais. Ela não era verdade até que a gente conseguiu ver a onda gravitacional. Mas é o Einstein que falou. Não estou nem aí que o Einstein falou. Mas não sei quem falou. Não estou nem aí. Essa é a atitude fundamental do cientista, é a atitude da desconfiança. Então a autoridade não tem nenhuma relevância. Eu sou um analista do comportamento. Quem fundou nessa área foi o Skinner, B.F. Skinner. Eu não estou nem aí que o Skinner falou alguma coisa. Eu quero saber o seguinte, o Skinner falou isso, certo? Cadê a evidência disso que ele falou? Ela pode existir, ela pode não existir. Ele falou muitas coisas que estavam erradas. Depois a gente verificou que estavam erradas, né? E não interessa que ele tenha falado. Então, esse é o primeiro elemento essencial, um primeiro elemento essencial aqui, daquilo que é a definição de pseudociência. Ainda que tenham pessoas que sejam usualmente, né, tenham um comportamento de cientista que cometam este erro. Então, esse é um exemplo aqui do que é absolutamente inadmissível em termos de ciência. Bom, agora entrando aqui nos 3 principais pontos do vídeo do professor Dunker, eles são a de que essa discussão é baseada no Popper, tá bom? Segunda grande questão, a de que o trabalho do Grunbaum afirmaria o caráter testável, falseável da psicanálise. O terceiro é que tem evidências, tá bom? Eu vou falar desses 3, então. A primeira questão. De fato, Popper levantou a questão da psicanálise de maneira muito enfática no livro Conjecturas e Refutações. Lá ele estabelece, né, ele descreve como que a psicanálise ela é similar à astrologia. É a principal analogia que ele faz, né? Então, acreditar em psicanálise seria equivalente a acreditar em astrologia. Tipo, hoje Mercúrio está alinhado com Vênus, não sai de azul. Mais ou menos assim, né? E aí ele vai explicar do ponto de vista epistemológico, por que esses 2 conhecimentos são similares. Ainda que um esteja desacreditado hoje, né, que é a astrologia, e o outro não. Então, por exemplo, numa faculdade de história, eu sou historiador, né, como eu disse, é comum você fazer, por exemplo, uma discussão sobre psicanálise e história. Né? Você faz uma abordagem, por exemplo, de fenômenos históricos como a Segunda Guerra Mundial, utiliza métodos, alguns conceitos psicanalíticos, né? Tem livros importantes, né, sobre psicanálise e história, o Certeau e tal. Mas não seria admissível, por exemplo, a gente numa aula de história dizer que a Segunda Guerra Mundial foi muito complicada porque o Hitler era de Áries, e aí você sabe, né, ascendente em Sagitário, aí perigoso, né? Não seria admissível, embora os 2 sejam conhecimentos produzidos bastante similarmente. De fato, o Popper faz essa descrição. De fato, o Popper é muito influente. Muitas pessoas vão citar o Popper, mas não só porque o Popper falou, não porque ele era a autoridade, mas porque ele faz uma construção lógica. Mas mais do que isso, essa é uma discussão que vem ocorrendo de lá até aqui. Então ele faz um apontamento que o Popper falou e aí esqueceu isso. Isso foi desprovado e, de repente, o Instituto Questão de Ciência levantou isso. Não, isso não é verdade. De jeito nenhum. Quer dizer, existe um grande movimento, que eu vou chamar assim, uma corrente cética, né, dentro da ciência, que insiste nessa questão do método científico há muito tempo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Um exemplo muito clássico é a polêmica Sokal-Brickman, que aconteceu na década de 90, que é lendária, muito, muito interessante. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, mas vou resumir aqui, né? O Sokal e o Brickman, eles eram físico e matemático, eles mandaram um artigo para uma revista pós-modernista e eles disseram lá que a gravidade era uma construção social, era uma trollagem. E aí a revista publicou. E aí eles fizeram outro artigo dizendo quanto era absurdo eles terem publicado aquilo. E aí virou um debate, porque a revista não publicou em outro lugar e tal, enfim. Eles criaram um gerador de pós-modernismo, que é um aplicativo, né, um software que cria texto sem sentido semântico, mas ele tem sentido ortográfico, né? Mas não semântico. E eles mandavam para um monte de revista publicava, né? E aí eles fizeram um livro chamado Imposturas Intelectuais. Eu não estou com ele aqui porque meu sobrinho pegou. Se eu mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui e vou deixar o link aqui também.
Vou deixar o link de alguns livros aqui embaixo para vocês, o que eu estou falando. Imposturas intelectuais, em que eles explicam isso, né? E eles pegam vários autores para poder explicar, autores que usavam a matemática como um recurso para justificar algum ponto, para mostrar o quanto quando eles estavam errados ou certos, né? Inclusive, um dos principais, que eles vão... Para mim, o principal, né, o mais absurdo, é o Lacan, né, que eles demonstram ali que não tinha noção de matemática e que apresentavam as coisas como fórmulas, como se fosse uma coisa super complexa, super inteligente. Simplesmente não tinha sentido, era tudo para impressionar o leitor, né? Assim, mas não... quem fez psicologia acha o Lacan tipo, o cara mais difícil, mais inteligente, mais pesado, você tem que ser o mais cabeçudo. Na verdade, não é nada disso, é só as coisas que não tem sentido. E aí, eles falam isso em relação a outros autores, eles trazem também exemplos e tal. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, não estou nem dizendo que você tem que concordar ou discordar. O que eu estou querendo dizer esse debate é permanente, não é de Popper. Eu acho que, nem lembro se eles usam Popper, acho que não. Nem é a base principal. Depois houve vários outros epistemólogos pós-Popper com outras perspectivas que defenderam a mesma coisa. Por exemplo, o Mário Bunge, né? Também na década de 90. Eu vou ler aqui para vocês só dois pequeninos excertos escritos pelo Mário Bunge, tá? Que é realmente uma referência em termos de epistemologia também. Esse texto que eu vou ler aqui, dois excertinhos pequenininhos do Bunge, chama A Filosofia por Trás da Pseudociência, ok? Nesse caso, ele vai trabalhar com a psicanálise e com a psicologia computacional, e aí ele diz o seguinte, essas duas frases, tá bom? Eu vou falar em português, tradução livre aqui, tá? Psicanálise viola a ontologia e a metodologia de toda ciência genuína. Um pouco mais para frente ele diz, em suma, a psicanálise não pode ser considerada uma ciência. Contrariamente à crença generalizada, nem sequer é uma ciência falha, quanto mais não seja porque não faz o uso do método científico e ignora os contra-exemplos. É apenas psicologia charlatã. Isso é o Mário Bunge. Escrevendo. E muitos outros escreveram coisas similares durante todo esse tempo. Existe uma corrente dentro da ciência, vamos dizer assim, que eu posso chamar de ceticismo, não sei se é uma boa, mas é uma corrente mais cética. Na década de 70, na Inglaterra, surgiu um movimento no campo da medicina chamado de medicina baseada em evidências. A ideia básica, né, ela foi liderada pelo Cochrane, né, o Archie Cochrane. A ideia básica é, para uma coisa se demonstrar como verdadeira, ela precisa somar evidências. Porque, veja, como a gente diz, né, tem artigo para tudo, qualquer artigo para qualquer coisa que você quiser. Só que não basta isso para você demonstrar que uma coisa é verdadeira. É preciso que você faça um conjunto de estudos que seja sólido. É preciso atender a 3 critérios, né, que é relevância, suficiência e transparência. Claro que eu não vou poder explicar isso aqui agora. Então, não adianta eu ter um estudo com uma pessoa mostrando uma coisa. Eu preciso que quanto mais estudos eu tenha, mais eu tenho segurança da afirmação. E eu tenho certos critérios estatísticos a partir dos quais eu posso fazer aquela afirmação com alta probabilidade. E aí surgiram uma série de metodologias de pesquisa para, de fato, apontar uma confiabilidade naquele conhecimento. Então, por exemplo, se eu tenho um estudo que é randomizado, ele é mais forte que um estudo não randomizado, assim por diante. Então, primeiro ponto, tudo que estão falando aí é baseado em Popper. Não é verdade, ok? Não é verdade. Existe uma longa tradição cética dentro da ciência que vem apontando a psicanálise como uma pseudociência. Ela passa por Popper, por Mário Bunge, por inúmeras pessoas. Ele faz uma acusação ad hominem de várias pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Ivan Izquierdo, né, que era um grande neurocientista, né, que disse que a psicanálise, depois da neurociência, não deveria nem existir mais, que não faz sentido falar mais em psicanálise. Então, existe um movimento muito forte, cético, dentro do campo da ciência e um grupo destacado, especialmente, que vem discutindo como que isso é utilizado na esfera pública, nos tratamentos, né? Nós temos aí o Randi, nos Estados Unidos, né, que era um mágico que fazia desafios céticos na televisão. Ele, inclusive, gravou vídeo por ocasião do lançamento aqui do Instituto Questão de Ciência, que é um dos temas da discussão aí. Tem o Ernest Saz, não sei como é assim que fala, que é o autor do livro Truque ou Tratamento, que é um inglês, que ele veio no lançamento do Instituto Questão de Ciência. Eu estava lá no lançamento, né? O Saz falou lá, inclusive o Pirulo, o Átila, pessoas muito conhecidas desse meio de divulgação científica, estavam lá presentes, né? Existe esse movimento também acontecendo nas redes sociais,
né? Eu citei 2 nomes aqui, mas existem muitos outros. A Bibi Bailas vem fazendo um trabalho incrível em relação a isso, por exemplo, mas muitas outras pessoas também têm feito. E eu acho que até um exemplo disso, dessas coisas que eu estou falando sobre autoridade, é o Pedro Loz, que é um cara da área da física, que começou a fazer faculdade, estourou no YouTube, ele parou de fazer faculdade e as pessoas amam o trabalho dele, não importa que ele não tenha concluído a faculdade, nem sei se agora talvez tenha concluído, não sei, mas isso é irrelevante. Só o que importa é se o que ele está falando coincide com as evidências disponíveis. A formação individual do indivíduo não faz a menor diferença. E todas as pessoas que trabalham com ciência de verdade vão afirmar esse ponto, isso é um consenso dentro desta corrente cética. Portanto, não é todo mundo recuperando do Popper esse debate. Esse debate é permanente e ele se acentuou com essa grande discussão sobre práticas baseadas em evidências. Começou com a medicina, depois se espalhou para todas as outras práticas, né? No campo do serviço público, né? Então a ideia é, nós temos que usar política de segurança pública baseada em evidências e não baseada em paixões políticas de A ou B. Nós temos que usar educação baseada em evidências, serviço social, assim por diante, sempre baseado em ciência, porque o Estado é laico. Essa é uma questão. A segunda questão que ele levantou é que o livro do Grunbaum, o Foundations of Psychoanalysis, ele teria derrubado essa história de que a psicanálise seria infalciável. Ora, esse é o livro aí que eu estou mostrando para vocês, também vou colocar o link aqui. O Grunbaum, ele alega que seria possível fazer uma falseabilidade, fazer testes em torno da psicanálise. Ok, essa é só uma alegação, porque para eu ser ciência eu preciso de 2 coisas. Eu preciso ser passível de ser avaliado, passível de se submeter ao processo de falseamento, seja ele qual for, né? Aí não estou me deixando aqui só o Popper, né? Qualquer processo de testagem, né? E eu preciso ser testado. Então, ele fez um conjunto de alegações que ela tem uma natureza conceitual, teórica, que pode ser verdadeira ou não. Eu entendo que não, mas tudo bem, pode até ser, né? Mas cadê? Onde é que estão os testes posteriores? Ok, é falseável, ok, agora vamos submetê-los? Eles não existiram. Alguém pode dizer, então não fizeram um esforço. Então o problema é de não ter feito esforço. Ou porque esse esforço não era possível. Não sei, eu até publiquei aqui uma mensagem do Carl Sagan, né, outro dia. Carl Sagan era um grande cientista, um grande divulgador, e ele era uma pessoa que tinha estudado muito a psicanálise, né, e ele estava dizendo que ele estava muito triste porque ele não via esse esforço das pessoas submeterem essas afirmações à prova, né. Me parece que esse esforço seria muito difícil do ponto de vista das afirmações conceituais, mas essa é uma outra discussão. Então, você apresentar um livro de alguém que disse que é falseável não quer dizer nada do ponto de vista da ciência, a não ser que você tenha passado para a segunda fase. Então, esse é um argumento completamente estéril. Completamente estéril. E agora eu vou passar para a terceira discussão que ele faz. O terceiro ponto é o seguinte, ele faz uma discussão sobre um artigo que diz que a psicanálise não tem evidência. E aí ele diz assim, não, tem sim, tem um artigo que apresenta 11 estudos que eram estudos empíricos. E aí eles dizem que esses estudos eram ruins, eram mal feitos, a evidência era fraca. Aí ele diz, não ter evidência é diferente de ter evidência fraca. Aqui tem um ponto importante, que esse ponto diz respeito ao vocabulário, né? Vocabulário que é utilizado de maneiras diferentes. Veja, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha uma pessoa que tem depressão, ok? Ela tem depressão. E aí eu vou lá e faço alguma coisa com ela, e ela diz então que não tem mais depressão. E aí eu coleto esse relato, essa entrevista dele, e eu escrevo num lugar dizendo, olha, ele está dizendo aqui que não tem mais depressão. Então, esse aqui, o tratamento que eu fiz é bom, então esse tratamento aqui ele funciona para depressão. E aí eu pego isso que eu peguei e eu publico, por exemplo, numa revista de má qualidade, uma revista que é uma revista predatória, uma revista que não tem bons critérios, por exemplo, né? E aí eu digo assim, tem evidência? Tem uma evidência. Se eu for usar a palavra evidência num sentido genérico, ela pode ser utilizada nesse sentido. Agora, se eu disser assim, ela é uma prática com evidência científica, se eu for utilizar a evidência no sentido mais forte da palavra, não. Eu preciso ter estudos que sejam bem desenhados para eu dizer que tem evidência ou que não tem, né? Eu preciso ter estudos que sejam racionalmente definidos de uma maneira que submeta realmente à prova aquela afirmação de que aquele tratamento funcione. Então, esse caso é um caso que produz esse tipo de divergência. Tem evidência com minúsculo? Tem. Tem evidência? Não tem. Aí
a gente pode discutir assim. Bom, mas ele tá certo, mas que tem alguma evidência. Só que a grande questão é que eu preciso ter acordo sobre o que eu estou chamando das coisas. Então, vamos lá, vamos explorar um pouco mais criticamente isso aqui. Se eu disser que isso é uma evidência e que, portanto, isso está justificado, então eu tenho que dizer que tem que tomar cloroquina e ivermectina. Porque esse tipo de estudo tem. Não tem estudo sério, não tem estudo bom. Mas estudo desse tipo tem. O estudo do Ruitt, o primeiro lá da cloroquina. E aí, tem uma confusão que o professor Christian Dunker faz na leitura do artigo, que é muito, muito, muito clara, assim, muito sintomática. O artigo diz o seguinte, que se a gente defende cloroquina, né, se a gente defende psicanálise e tal, que isso é um negacionismo, que isso é negacionismo, que aí, então, está justificado cloroquina, antivacina e ivermectina. Aí ele diz assim, não, eu nunca conheci um psicanalista que defendesse cloroquina, ou que defendesse ivermectina, ou que defendesse antivacina. E aí eu pergunto, mas por que não? Se ele acabou de dizer que um estudo, seja lá qual for, seja lá qual for a metodologia, vale, por que não está defendendo a cloroquina, a ivermectina e a antivacina? Porque estudo de má qualidade tem. Estudo que não prova nada tem. Não tem estudo bom. Então, mas o que os autores quiseram dizer no artigo não é que se a pessoa é psicanalista, tem uma grande parte dos psicanalistas que sejam negacionistas. É que a psicanálise é negacionismo. Essa é a comparação que eles estão fazendo. E aí ele não entendeu. Ele tá dizendo o seguinte, que aceitar a psicanálise é aceitar alguma coisa cuja base não é bem estabelecida assim, cientificamente, né? E não tem nenhum teste de que aquilo tenha efetividade. É a mesma coisa de aceitar a cloroquina. Então, à medida que a gente defende a psicanálise, que a gente defende, ou seja, que uma coisa não precisa passar por testes rigorosos, a gente também está criando um contexto epistemológico para, então, circular ideias profundamente perniciosas como antivacina, como ivermectina, cloroquina para Covid e quaisquer outras coisas. Então, falando aqui, resumindo aqui, ele apontou outras questões, né, que quando eu for discutir o artigo da Clarice, depois eu vou fazer um vídeo sobre ele aqui. Será a psicanálise uma pseudociência, reavaliando a doutrina utilizando uma lista de multicritérios? Depois eu posso falar um pouco mais e também sobre o que bobagem, né, que eu vou fazer depois. Aí eu posso falar um pouco mais. Mas parece que a psicanálise é a única que questiona a razão. Não, a ciência é crítica. Tem um livro do Karl Popper, que eu não achei, que meu sobrinho levou também, chama... como é que é? O mito do contexto, em que ele explora justamente isso. Não existe verdade absoluta, é a crítica da crítica que a gente faz mais crítica, a gente junta mais evidência e faz mais crítica. É uma crítica da razão permanente. A ideia de que você nunca atinge uma verdade universal, a verdade ela é sempre aproximativa e provisória, é uma profunda crítica à razão. Então a ciência precisa disso. Mas fazer isso não é a mesma coisa que dizer as evidências não têm relevância. Não é a mesma coisa que dizer, não, como a gente critica a razão, então toda a evidência é parte da razão, porque a gente fala verbalmente, então toda ela é irrelevante. Não é a mesma coisa. Uma postura científica ela é aceitar. Ela decorre da aceitação de que nós somos limitados, o conhecimento é limitado, e ele só permite que você faça o melhor possível. E o melhor possível é a gente juntar evidências, a gente melhorar a evidência e a gente fazer afirmações que são verdades provisórias e aproximativas e a gente vai elaborando outras e outras e outras. Não é negar a racionalidade, não é negar todas as evidências e fazer o discurso que a gente quiser. Porque aí, então, a gente seria igualmente verdadeiro. Então, eu vou continuar aprofundando um pouco mais esse ponto aqui no canal com vocês. Se vocês gostaram, comentem aí o que acharam. Um grande abraço.